Tá, foi aí? Foi tu Eu que não caiu sei, aí? eu olhei pra trás e o meu telefone tava Porque no Instagram. tu parou a tua voz e parou de Tá, então vamos lá de mandar, novo. vamos Olha lá. só. Raciocínio, isso. Raciocínio. O que a gente fazia? Quando o lateral avançava para ou atacar com a bola ou para bater na marcação um pouco mais adiantada, a gente tinha o zagueiro do lado encostando num dos atacantes, o zagueiro do lado oposto fazendo uma sobra e o lateral oposto vindo fazer uma marcação de segundo zagueiro. Então a gente Esquecia lá sempre aquele tinha. lado. A gente liberava totalmente esse lado aqui, tá? E a gente fazia esse encaixe com uma sobra. Isso permitia o quê? Permitia sempre que tu tivesse uma superioridade numérica nessa região e que esse jogador aqui, ó, ele fazia uma sobra no fundo ou fazia uma sobra numa bola invertida, tá? Isso era muito bacana, por quê? Porque isso permitia, ao mesmo tempo que tu tivesse sempre uma sobra, permitia que o teu lateral saísse da lateralidade da linha de 4 e pudesse fazer o que hoje a gente chama de quebra de linha, né? Hoje, quando o lateral sai, a gente chama de quebra de linha. Naquela época, Sim. era um comportamento super esperado até do A lateral. gente tinha isso, se não fizesse, era que não estava correto, né, na verdade. Eu tinha que desprender para ir lá, porque acabava em alguns momentos o lateral marcando o lateral, né? Exatamente. Era aquele encontro. Então eu tinha uma responsabilidade até o meio de campo e a partir do meio de campo eu tinha outra responsabilidade. Então, a minha atacante, ela tinha uma responsabilidade até a metade, depois era minha. Exatamente. Então... E aí, se tu jogava contra uma lateral muito ofensiva, tu ia bater mais vezes contra ela. Se tu jogasse com uma lateral mais defensiva, tu não ia bater tanto contra ela. Então, modificava muito também dependendo da forma do adversário jogar. Então, aí vamos para a primeira discussão. E a galera também pode fazer pergunta ou comentário. Hoje, a gente tem um comportamento da primeira linha de 4, um comportamento sistematizado, tá? É uma linha que essa linha ou ela é mais baixa, ou mais mediana, ou mais alta, mas ela se movimenta tanto lateralmente quanto em profundidade ofensiva e defensiva em conjunto. Uhum. O que a gente tem em alguns momentos é a necessidade de ter uma quebra dessa linha. A gente chama quebra de linha quando, por exemplo, quando um atacante que joga enfiado, ele sai muito para receber e fica naquele espaço entre linhas nas costas do volante. A gente pode ter onde gera dúvida, né? Sim. A gente pode ter essa quebra de linha. Mas normalmente a quebra de linha hoje ela é até mais feita pelo setor central do campo, para que não haja essa superioridade. Acho que daí é muito uma escolha de treinador também, né? Se tu libera esses teus zagueiros, as minhas zagueiras, para corresponder e abrir a gaveta ou não. Eu vou te dar essa liberdade ou não vou dar. Então, acho que é muito de treinador para treinador, de quem faz. Mas o que a gente vê menos é essa quebra aqui. Até agora, nesse campeonato mineiro que eu participei, os clubes do interior, a gente viu muito isso. Os clubes fazendo muita quebra de lateral. E com essa quebra de lateral e a manutenção do restante na linha... Dentro da compactação. O que a gente via? Um tremendo espaço nessa região do campo para ser utilizado ou pela penetração de um segundo volante ou do meia, ou até para a utilização desse espaço pelo jogador atacante. Eu queria te perguntar, na tua visão, tu como jogadora que jogou dessa forma e hoje como treinadora tu certamente treina de uma forma diferente. O que tu vê de diferença e qual que tu gostava verdadeiramente mais de acompanhar? É isso, acho que a gente vai evoluindo e hoje entendendo mais o futebol, o que eu penso? Hoje nós temos muito mais preocupação com a compactação dessa linha, nós fechamos exatamente o funil ali, né? A gente fecha o centro do gol, que é onde a incidência de gols, enfim. Então, é muito bem organizado, né? Onde é que o que a gente não quer? A gente não quer sofrer o gol. Eu acho que quando a gente jogava, nós dávamos muitas possibilidades nesse espaço do campo. Porque ficava todo mundo muito longe. Então, mesmo com aquela sobra, né? Hoje eu acredito que a gente encurtou os espaços nesse setor. Então, eu prefiro, né, essa manutenção e essa proteção, porque daí a gente dá mais liberdade para a segunda linha lá da frente.
né? E não nesse espaço do campo. Acho que hoje nós protegemos mais esse espaço do campo e se joga mais as equipes para os corredores, né? Se dá mais Sim. os corredores. Outra coisa que eu acho que influencia também é que, na verdade, o encaixe lateral, eu acho que ele era um pouco mais fácil de acontecer, né? Hoje, com os dois extremas e com um jogador de meio que também flutua nesses setores, eu acredito que o encaixe ele é um pouco mais difícil. Olha só, eu queria te lembrar o seguinte, vamos ver se tu consegue te lembrar disso aqui, tá? Que era o nosso processo de marcação a iniciar lá com o goleiro adversário. Vamos ver se tu te lembra, a gente treinava muito isso, tá? Então, o que a gente tinha? A gente mantinha, então, os dois zagueiros, um batendo em cada atacante, porque normalmente eram dois atacantes de movimentação, né? Para definir o lado. A gente tinha não se saía jogando muito naquela época também, né? Mas enfim, vamos simular aqui. Não é essa coisa que é hoje, sai jogando e coisa e tal. Qual era a primeira orientação que a gente dava? Quando a bola... A nossa preocupação naquela época com a marcação, ela de fato acontecia quando a bola chegava nos laterais. A gente não tinha muita preocupação com os zagueiros, tá? Sim. Por quê? Porque há 17 anos atrás, os zagueiros construíam menos do que constroem hoje. O futebol evoluiu. Todo mundo joga muito mais. Então, os zagueiros construíam menos. Então, agora tá só minha testa aparecendo aqui. Então, como os zagueiros construíam menos, quem se sobressaía eram mais os jogadores a partir do segundo volante, porque o primeiro também era um pouco de menos construção, mas os dois laterais, eles se sobressaíam muito. Então, qual que era a nossa preocupação? Vamos ver se te lembra. Quando a bola batia no lateral, a gente tinha uma divisão de tarefas. A gente tinha um jogador que era responsável pelo avanço do lateral até a linha do meio. Tu lembra disso? Então, é aí que entra a conexão eu como lateral, né, na época, com a atacante que jogava lá daquele lado. Porque a atacante entrava... Isso, ela vinha com a lateral até o meio de campo. Né? Se a lateral avançasse, ela tinha até o meio de campo. E a partir do meio, era quando eu desprendia lá. Quando eu já vinha encontrar essa jogada e a zagueira me liberava. Então, tinha aquela comunicação, né? Ó, já saí eu tava marcando atacante. Se virou o jogo pro meu lado, eu tinha que ter a voz de comando da minha zagueira, porque ela tava sobrando. Aí ela tinha que encostar na minha atacante e me liberava para eu não fazer a atacante vir lá para trás, né? Então me ajuda a encaixar aqui, professora. Me ajuda a encaixar. Isso. Aqui a nossa atacante tá acompanhando o lateral até o meio, tá? Para tu ser liberada, mesmo que tu esteja enxergando invertida aí, para tu ser liberada aqui, o que tinha que acontecer? A gente tinha que ter um balanço do zagueiro, do zagueiro oposto e uma retomada do lateral esquerdo. Tá? Isso aí. De certa forma, já contradizendo o que a gente mesmo discutiu há pouco tempo, a gente conseguia manter o miolo também protegido, de certa forma. Tá? A gente se expunha um pouco mais aqui, a gente se expunha um pouco mais nessa região. O que acontecia? Vamos continuar encaixando. Aqui tá tranquilo, aqui tu já tá só esperando, ou seja, se aqui tiver perda individual, é teu, mas tu tá esperando. Vamos com calma. O que a gente encaixa aqui? Se esse atacante saiu no lateral, o que o outro atacante fazia? O outro atacante vinha fechar a linha do passe dessa zagueira de cá. A gente fazia o chamado para-brisa, né? Isso vinha aí. para um lado e depois vinha para o outro. É tipo o balanço normal. Como se fosse o balanço dos laterais lá atrás, só que é o balanço dos atacantes, tá? Isso então, aí. esses dois atacantes, essas duas atacantes, que eram a Karina e a Maria, o que elas corriam para marcar era uma barbaridade. Eu me lembro muito disso. Tá? E aí eu fico pensando e me lembrando às vezes, porque eu sou um pouco saudosista e nostálgico, que a gente acha que está reinventando a roda hoje, com marcação iniciando lá na frente, ou que o futebol moderno. A gente, no final dessa conversa, vai ver o tanto de coisa legal que a gente já fazia 17 anos atrás, tá? Então, olha só, bateu aqui, beleza. A Tati está só esperando. A Tati está na função mais fácil até agora, é a dela aqui, ó, tá esperando, tá? Bateu no zagueiro, acompanhou o lateral. O que os nossos dois volantes faziam? Uma vem para... agora tá virado para mim, mas isso, acompanhava essa aproximação, né? E a outra ia para frente da defesa ali, como uma proteção. Zona. Isso, essa proteção aí na frente da defesa. Largada essa aqui. Isso aí.
Essa aqui podia porque vir daí para cá. a gente vinha para o mesmo lado da bola. Exatamente. Então, o que a gente fechava o fazia? lado da bola. Qual era o nosso A gente padrão encaixava no organizacional? setor, eu diria, né? A gente se preocupava com o setor da bola. E não tínhamos muita Exatamente. preocupação do que estava acontecendo do outro lado do campo. Exatamente. Então, aí, pelo que tu está dizendo, Tati, a gente já tinha um primeiro comportamento padrão defensivo, que é o seguinte: pressionar o lado em que a bola está entrando e deixar liberado o lado oposto. Por quê? Pensando que se eu pressiono em direção à linha lateral, além de eu conseguir controlar para onde que essa bola vai ser manipulada, se essa bola for virada lá para o outro lado do campo, eu tenho tempo de fazer a gaita e de me movimentar para o outro lado. Né? Então, esse é um comportamento legal. Uma coisa que tu te lembrou, que eu jurava que tu não ia te lembrar, de coração achei que tu não ia te lembrar, era da movimentação da volante do lado oposto, fazendo uma centralização à frente da zaga. Isso permitia que a gente defendesse com 4 jogadores posicionados. Certo? Só aquela zagueira ali não fica naquela linha ali, né? Aquela zagueira, ela tá fazendo uma sobrinha mais para trás. Que era aí, que é isso que eu digo, que abria mais espaços. Por quê? Porque essa zagueira dando um passo para trás dá mais condições de linha de passe, né? Enfim, tá, depois a gente fala. E dá mais profundidade, claro. Isso, profundidade. Então a bola entrando me dá condição de um lado oposto não tá em impedimento, né? Me dá condições. E aí a gente tinha a meia direita batendo numa das volantes, a meia esquerda batendo na outra volante, mais ou dependendo se essa aqui fosse uma jogadora assim de muita dificuldade, como foi, por exemplo, a Michael do Grêmio, a gente até conseguia fazer, mas a gente não tinha característica dessa meia. Tá, e aí olha só, olha o que a gente consegue ver de interessante nessa imagem. O que te chama a atenção aqui, Tati, nessa imagem? Pensando como técnica hoje. Alô? Galera, tá me ouvindo? Alô, alô? Tá cortando aí pra mim a conexão, ela às vezes recomeça. Vamos lá. O que te chama a atenção nessa imagem, Tati? Pensando como treinadora hoje, tá? Nesse encaixe tático, nesse momento do jogo. Poxa, eu vejo muitas triangulações, eu vejo muitos triângulos. Muitos triângulos, né? Eu vejo alguns espaços onde eu atacando, né, eu posso aproveitar, né, pensando na minha equipe, onde seria uma fragilidade desse sistema aí, por exemplo, encaixando em mim dessa forma. Não sei o que eu posso te... Mas vejo também um bloco muito, um lado do campo muito protegido e um lado oposto com mais liberdade. Se a gente for pensar assim, ó, quantas sobras tu enxerga nesse desenho? 2 sobras. Eu enxergo 3. 1, 2 e 3. Não consigo te... Não te acompanhei na... Entendi. Tá, porque tu... Mas aí uma jogadora tá dividindo as duas. Tá marcando porque a gente tá considerando que essa aqui não tá batendo no individual, né? Entendi, beleza. Tá. Entendi. Esse tipo de encaixe, ele era um encaixe bastante setorizado, né? Hoje a gente chama de zonal, né? Bastante zonal, né? Ele tinha como objetivo principal o quê? Impedir, dificultar a progressão da bola no mesmo lado. Próximo. Das aproximações. Esse que era o lance. Era o lance de tu ter, no mínimo, uma cobertura. Então, por exemplo, assim, ó. Essa jogadora aqui ultrapassava a Karina, né? Era a Karina ali. Ultrapassava a Karina. Tu já tava com uma cobertura próxima. Sim. Né? Se a bola viesse para cá e essa jogadora ultrapassasse a nossa volante por dentro, a gente tinha uma cobertura próxima. Se a bola viesse para cá e essa jogadora ultrapassasse a nossa zagueira, a gente tinha uma zagueira também, uma cobertura próxima, né? E sabe o que me chama mais atenção? Que essa forma de jogar, o 4-4-2, com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, ele foi extinto. Essa forma foi extinta. Ninguém mais joga no 4-4-2.
Eu queria te nesse ouvir, modelo por que aí. que ninguém joga mais assim? Cara, esse modelo que a gente viu aí é um modelo bem tradicional, né? Com um quadrante, né? Um quadrado no meio e as duas atacantes à frente, né? Eu diria que hoje o 4-4-2 ele evoluiu, eu diria. Não sei se não jogamos mais, eu acho que pela ocupação dos espaços do campo. Eu acho que hoje os sistemas, né? Eu acho que tentam utilizar melhor os espaços do campo, ou distribuir melhor os jogadores dentro do campo. Acho que pensando exatamente nos espaços que podem ser utilizados e exatamente a questão dessas sobras, são muitas sobras. Eu Uhum. vejo que esse modelo, que nem tu falasse, tu chamou a atenção de 3 sobras. Hoje a gente não joga mais com sobra, né? Com É um nenhuma monte sobra. de... Não existe mais sobra, não tem sobra na lateral, não tem sobra no meio, não tem sobra na última linha, principalmente. Então hoje a gente está muito mais o jogo muito mais individualizado, esses confrontos, e como tu falasse, é um trabalho coletivo. E aí eu vejo que era um trabalho muito individual no setor. Não sei se tu consegue me entender. Porque Sim. não era um conjunto, né? Claro que uma cobria a outra, mas não eram, não são movimentos. Hoje a gente vê muito assim, uma primeira linha que, poxa, se tu tem bem treinada, é bonito de ver, né? É bonito de ver Sim, a gente não tinha, nessa época, eu acho que o que tu está querendo dizer é que não tinham comportamentos setorizados e tinham mais isso, individualizados, mais né? individualizados, Isso, o exato. encaixe se dava pela sobreposição dos comportamentos individuais. Isso, não, uma ajudava a outra. Claro que uma estava conectada com a outra. Eu saio ali, a zagueira vinha aqui, mas eu digo que não eram tanta. Essa ligação do setor, ela não tinha muita proximidade, eu diria, porque era Uhum. uma maneira de fazer coberturas diferente do que a gente faz hoje. Hoje a gente faz coberturas, Sim, mas não dessa forma de sobra, mas de mais movimento, eu mais diria. movimento. Até porque se evoluiu para um cenário, como a gente estava falando antes, que 4 jogadores bem treinados em linha conseguem dar conta de 7 oponentes, né? Então, nesse Uhum, cenário que a gente estava mostrando aqui, certamente com uma superioridade numérica no campo de defesa, no campo de ataque, a defesa adversária ficaria muito vulnerável, né? Ficaria extremamente uhum, vulnerável, porque a gente dependia, e era nesse ponto que eu queria chegar, por isso que eu comecei com essas, dando a entender que, enfim, é, os comportamentos hoje, eles dependem mais do treinamento de pequenos grupos e de forma coletiva do que uhum. somente de ações e reações individuais. Eu acho que Sim. esse é o grande ponto. E eu acho que esse é o grande ponto que fez modificar bastante também a nossa forma de treinar. Tá? Porque a partir do momento Uhum. que a gente passa a entender esse conceito do futebol, a gente percebe que o treinamento, somente visando reações e ações individuais, mesmo que se conectando com as demais, ele é insuficiente porque ele não sustenta os comportamentos que a tua equipe deve demonstrar nos diferentes momentos do jogo, né? Para mim, essa foi Uhum. a grande modificação que se teve, assim, em termos de conceito de futebol. Não sei o que tu pensa. Sim. Não, eu acho que com certeza. Eu acho que a evolução, eu acho que se dá exatamente através. Eu acho que entra muito bem a figura do treinador. Aí, Uhum, como a gente também tem que estar bem preparado, porque senão, se tu não acompanha isso, tu não consegue fazer o teu time refletir dentro do jogo, porque o uhum. teu time vai refletir aquilo que tu treina. Então, hoje a gente não consegue mais se treinar somente o 1 contra 1 ou a marcação individualizada. A gente tem que conectar os setores. Eu tenho que conectar mais peças dentro do meu pensamento. Porque se eu não treinar o conjunto, eu não vou conseguir refletir isso no momento do jogo. Então, quando eu tiver o problema, eu não vou conseguir resolver o problema coletivamente. Eu consigo resolver o problema individualmente, mas ele vai pecar, ele vai ter uma deficiência. É, Eu acho que e isso eu, é a importância do treinador, né? é, De como a gente consegue agir dentro do nosso trabalho, do é. grupo. E eu acho que nesses 17 anos que se passaram, desde esse modelo que eu mostrei, que eu te digo de coração, sempre gostei muito do 4-4-2 com 2 volantes, dois meias e 2 atacantes, mas realmente hoje, dentro da sistematização do comportamento coletivo, ele realmente perde um pouco de espaço. Né? Eu acho super nostálgico lembrar de equipes que eu treinei, o Inter foi uma delas,
O último time que eu treinei nesse formato foi em 2011, Rio Grande, na Série B do Gauchão. E nós fizemos um belo campeonato com 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, um de cada lado, 2 meias, 2 atacantes. Mas realmente hoje eu percebo que não se sustenta tanto mais. Talvez para um momento do jogo, para alguma situação específica possa funcionar. Mas aí entra exatamente qual é o campeonato que tu tá jogando. A gente precisa daí estudar aquilo, qual é a nossa realidade, né? Onde a gente vai conseguir trabalhar isso, qual é a realidade da cultural daquela competição, daquelas equipes. Se a gente dessa forma vai conseguir contemplar vencer jogos, estar bem preparado para as equipes que tu vai estar enfrentando. Porque o 4-4-2 hoje a gente até consegue ver o 4-4-2 com 2 volantes, 2 meias, mas os meias não estão mais ali na frente dos Eles estão lá do lado. Isso. Ele modificou a abordagem do lateral. O lateral já não faz mais isso. Não é que ele não existe mais, ele não existe mais nessa formação que a gente mostrou aí. Engessadinho, duas. Mas aí houve uma evolução, né, eu diria, comportamento, de movimento. Mas que os laterais estão cada vez passando menos, isso estão. Isso estão. Mas aí depende se já está ocupado aquele espaço, né? Eu acho que os atacantes estão ocupando bastante aquele espaço. No meu exercício de futurologia, eu acredito que em breve os laterais eles vão ser preenchidos por zagueiros com mais capacidade de construção. Porque eles vão cada vez chegar menos no fundo, cada vez eles precisam chegar menos no fundo, né? Aí tu pode botar um jogador mais defensivo, com menos construção. Não, ele com menos construção do que o lateral, mas com mais um zagueiro normal, né? Sim. Porque hoje a gente vê, dificilmente a gente vê muitas vezes o lateral se aproximando do terceiro terço, do último terço, e realmente fazendo aquela ultrapassagem com tanta propriedade como tu fazia, assim. A gente vê menos isso. Acontece. Mas muito que eu acho menos. Que parece que hoje os laterais, a gente vê muito, eu acho que mais no masculino, que pouca liberdade, pouca criatividade, né? Tem medo, parece que quando passa do meio campo tem que dar a bola para alguém. Mas sabe por que isso, Tati? Não pode ser o cara que cria, não pode ser o cara que vai no fundo, não pode ser o cara que faz um facão para dentro, que entra driblando. Eu acho que é muito pela evolução, né? E eu acho que isso acontece porque o comportamento obrigatório da linha de 4 começou a tolir a ação ofensiva do lateral. Essa é a minha opinião. Ele está sempre tão engajado com a manutenção daquele comportamento da linha de 4, bola descoberta, bola coberta, lado, que quando ele desgarra com a bola, ele já não vai. Sim, mas é que daí são momentos distintos, né? Uma coisa é a gente estar preparado do momento defensivo, quando nós já estamos montamos, já estamos dentro de uma zona e a gente tem que tomar cuidado com essa quebra de linha. Outra coisa é quando nós temos a bola e entramos num setor ofensivo, né? E é aí que eu quero chegar, porque parece que limita muito o movimento ou a criatividade desses jogadores. Claro que tem exceções, né? Marcelo, no Real Madrid, é um cara fantástico. Ele se torna um atacante lá na lateral, por exemplo. Mas eu acho que porque dentro da cultura do clube, ele tem essa liberdade. Mas também vejo que é limitador, né? A preocupação com a parte defensiva também acaba, às vezes, sendo limitador para a ação ofensiva dele. Outra coisa que a gente não pode ignorar, eu acho também, é que atualmente, por exemplo, quando tu jogava, a gente não tinha, o futebol não tinha o tal do extrema, do ponta, né? Então aquele espaço ele era teu, tu percorria aquele espaço. Hoje tem um jogador ali já, né? Então isso de certa forma também proporcionou um bloqueio até físico para que o lateral conseguisse chegar tantas vezes como já. Aí a gente começou a ver lateral vindo mais por dentro, coisas que em 2001 a gente nem via e nem estimulava que tu fosse por dentro. Não tinha essa possibilidade. Entendeu? O lateral jogava no corredor, né? Exatamente. Era ultrapassagem e voltar para ajudar. Não tinha essa possibilidade. Bom, quero abrir para algumas perguntinhas aqui, Tati. Rogério Bonorino, vamos ver. Gostaria de saber se tem alguma zona do campo que vocês preferem ter para a realização de desarme. Onde é que tu gosta de desarmar, Tati? Indução para o corredor, né? E tentamos fazer esse encurtamento de espaços aí
nos lados Pelos do lados. campo, né? Pelos lados do campo. Eu também gosto bastante dos lados do campo. Muito, muito, muito. Até pra gente conseguir tirar da pressão, usar o espaço oposto, enfim. O Felipe Figueiredo está dizendo o seguinte, ó, a disposição hoje nesse sistema, acho que ele está falando do que a gente está falando, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. A disposição hoje nesse sistema tem uma distribuição que dá muitas brechas. Eu acho que tu falou sobre isso também, né? Que cria mais espaços, enfim. Primeira coisa que ia acontecer naquele posicionamento ali daquele zagueiro na sobra, o atacante de hoje ele já ia buscar essa profundidade em cima daquele zagueiro, já ia matar aquela sobra ali. E a sobra ia ficar antes da bola. Então ia ser uma sobra inválida, inútil. Porque daí a gente consegue inibir aquele jogador, né? Exatamente. O jogador ele perde a função. Exatamente. Aí cada vez mais para tu ter a sobra, tu tem que começar a dar profundidade para o mais ainda, quando vê ele tá lá dentro. Tá dentro do gol, exatamente. Aquele atacante não ia ficar preso com aquela lateral, né? Tipo assim, comigo. Ia sair de mim e ia pra cima da zagueira. Não ia ficar. Rafael Silveiro, 4-2-2-2, deixa. Agora já chamaram isso aqui de 4-2-2-2, viu só? Daqui a pouco vai ser 4. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Isso. Deixa as alas muito vulneráveis. Nunca encaixei essa formação no FM. Não sei o que é FM. Enfim. Rafael Silveira, os meias no 4-4-2 hoje viraram os antigos pontas. Pode ser. Acho que eles não estão tanto lá na frente, mas enfim. Luiz Santos, na Itália tinha isso de lateral defensivo. Acho que ele deve estar falando sobre o que eu disse, que eu acho que no futuro os nossos laterais vão ser mais jogadores de menos construção. Professor Lucas Costa, 1993. A saída com 3 tem favorecido a atuação dos laterais no momento ofensivo? Ele deve estar falando o seguinte, que tem muitas equipes hoje que na hora de fazer uma construção ou baixa um dos volantes ou até um dos laterais baixa para fazer uma saída de 3, né? Normalmente quando baixa com os 2 volantes, os 2 laterais isso que eu ia automaticamente vão um pouco mais, né? Depende, se tu baixa o volante, realmente tu espeta os laterais. Mas quando tu usa os laterais com um lateral com as 2 zagueiras, a gente tem isso somente pelo lado do campo, né? O escolhido ali. Tu segura mais a lateral direita e libera mais a esquerda. Então, quem é que vai ocupar aquele espaço lá da lateral direita? É uma meia. Sim. Um atacante. O ano passado, eu enfrentei o Santos do Sampaoli lá na Vila Belmiro. Foi um jogo muito bacana. Nós perdemos de 2-1, mas nós saímos ganhando de 1-0 e estávamos ganhando até o final do jogo, quando a gente tomou a virada. O Santos do Sampaoli, na verdade é o Sampaoli, ele tem um comportamento muito legal, que é o seguinte, ele faz uma saída de 3 com o primeiro volante, então abre-se os 2 zagueiros mais abertos e vem o primeiro volante para trás. Os 2 laterais, Tati, eles vêm para um posicionamento de 2 volantes, dentro. Eles vêm por dentro, os 2 juntos, tá? E aí, o menino está no Grêmio hoje, não? Que fazia Ferraz. Bem isso. Isso. Ferraz. E aí todos os jogadores ficam numa linha de frente, todos. De 5. De 5, às vezes até 1, 2, 3, 4, 5, de 5, né? E impressionante. Então, também só o lateral. Eu tô querendo trazer isso para a galera não ficar muito padronizado naquela ideia de que fez saída de 3, os laterais espetam. Não. Fez saída de 3, a ideia é que o time tenha um pouco mais ofensividade em algum momento. Pode ser ou com os laterais por fora, ou com uma formação de linha de 5, né? Aí depende. Como o São Paulo usava 2... Isso aí, como é legal, né? Do São Paulo, é um cara que apostou nisso lá no Santos e foi totalmente diferente do que a gente via, porque quando veio o pensamento aqui, como o menino aí comentou, mas então o volante desceu aos laterais que entram, por que os laterais? Mas ele quer realmente uma linha de 5 lá em cima. Aí quem é melhor, e eu estudei esse jogo, eu estudei esse padrão do São Paulo. Porque quem ele quer na extrema? Quem tem mais velocidade para fazer facão? O ponta. Então ele não tirava o ponta do lugar. Ele deixava os pontas no lugar, trazia os laterais para dentro e os meias e volantes que faziam aquela criação ali de zona vermelha, né? Daquele setor de frente da área, entravam para dentro da linha, claro. Mas Sim. Quem é que ele queria lá aberto? Lá em cima da linha, lá em cima dos laterais opostos. O velocista, o que tem um contra um, o atacante que é forte, que ganha o drible, que é agressivo. E o lateral, a gente já acabou de falar dos laterais, né? Que não tem tanta agressividade. Isso. Então, foi muito interessante essa situação do São Paulo. Ó, Alexandre Luz. O Alexandre, ele foi meu jogador no Glória de Vacaria.
Era o zagueiro construtor daquela época. Não se construía tanto, mas ele era o zagueiro construtor, tá? Daquela época. Ele está dizendo o seguinte, ó. Acredito que o lateral também está evitando de atacar pelo fato da marcação, né? Ataca pensando em voltar para fechar as linhas. É mais ou menos aquilo que a gente já falou. Felipe Figueroa, hoje a maioria das equipes jogam no 4-3-3. Qual a preferência de vocês pelo primeiro combate nos pontas, na zona de construção? Ele está perguntando quem que a gente acha que tem que dar os combates nas pontas. Os pontas ou os laterais no 4-3-3? Os extremas, né? Os extremas. O primeiro combate, pensando sim, né? no primeiro combate, sim. Não tem como o lateral ir lá Olha a distância que a minha lateral vai percorrer para fazer uma pressão lá na lateral. Então, a extrema que vai fazer esse balanço, vai fazer esse comportamento. E aí, Aí, pensando de novo, hoje nós temos uma marcação em linha, nós temos esse comportamento lá atrás. E digo mais, eu acompanhei muito o Vinícius Munhoz lá na Ferroviária e acompanhei algumas preleções, não é nem preleções, que ele estuda muito treino também, né? E uma coisa que me chamou muita atenção do Vinícius é de mostrar para os laterais como eles têm que atacar marcando. Foi uma coisa que eu trouxe para o meu trabalho. De mostrar para as meninas, né, que às vezes 3 metros que tu te posiciona para um lado ou para o outro faz toda a diferença no tempo de recuperação. Porque quando nós estamos com a bola, nós temos que atacar. A gente não pode perder a confiança dela, ou a situação de uma circulação. Sim. Então o Vinícius chamava muita atenção nisso do atacar marcando. E aí fiquei com aquilo na cabeça, fui estudar, fui procurar, né? Conversamos um pouquinho, mas acho muito interessante isso, de a tua atleta também saber o comportamento dela, a responsabilidade dela. E exatamente das companheiras conseguir entender isso, que minha lateral saiu lá, mas como é que a gente tem que se comportar o restante da equipe para que a gente possa conseguir, ao perder a bola, ainda estar bem comportada, ainda estar bem ocupando espaços específicos do campo, para inibir o contra-ataque adversário ou inibir a progressão. Deixa eu compartilhar contigo uma situação. Qual é a diferença do extrema ou do ponta atual para um lateral? Será que ele não é o antigo lateral? Se ele tem que fazer o acompanhamento de linha de fundo a linha de fundo? Não, naquela época, como tu falaste, né? Hoje, claro, depende muito da situação, mas as atacantes corriam pra caramba, elas tinham que fazer esse acompanhamento, né? Tinha que fazer. E digo mais, em alguns momentos jogava contra um time muito mais forte, quando vê a tua atacante estava do teu lado marcando, porque tu não tinha coragem de sair, ficava naquela, né? Aí sai ou não sai. Aí a zagueira não falava nada, eu não sabia também. A zagueira não falava nada, que não queria ficar exposta, né? Isso, aí nada. Eu também não saía, quando eu via tava a minha atacante dentro da minha zona defensiva. Então, com certeza, acho que hoje acho que as laterais na época tinham muito mais possibilidades, né? Muita mais liberdade. E por que não hoje podemos comparar com os extremas? Eu acredito que sim, talvez. Talvez um lateral ofensivo, né? Isso, acho que as responsabilidades, né, acabam se assemelhando, assim. Vamos para a parte final aqui, Tati. Tem uma perguntinha aqui, ó. Vamos fazer mais uns 10 minutinhos, se tu não te importar, tá? Capaz. Uma formação com 3 zagueiros não daria mais liberdade para os laterais avançarem ou adentrarem pelo meio? Na verdade, eu tenho escutado muito isso, tá? E é algo que até queria compartilhar contigo. Eu percebo que a galera faz uma certa confusão de ideias. Por quê? Porque eles vinculam o número de determinados jogadores em determinado setor do campo com uma consequência específica de forma de jogar. Eu não consigo pensar mais nisso, tá? Tu ter 3 zagueiros na linha de zaga, tu ter 3 jogadores na linha de defesa, não quer necessariamente dizer que tu vai ter jogadores pelo lado mais ofensivos ou que tu vai ter uma linha ofensiva mais povoada. Não, né? Porque hoje, para mim, Tati, depois de todo esse tempo que eu tive de experiência, para mim tá muito claro o seguinte, ó. Essa é uma opinião minha que eu tenho defendido, tá? Eu acredito que o que se sobrepõe a tudo no teu processo de treinamento e o que realmente faz a diferença durante o jogo é o treinamento dos comportamentos da tua equipe. E não somente
de movimentações táticas ou de encaixes de jogo. Eu acredito que o grande pulo do gato hoje, ele está em tu ser capaz de treinar a tua equipe ou o teu grupo pequeno de determinados jogadores para agir ou reagir da forma que tu quer a determinado momento do jogo. Isso eu chamo de comportamento. Eu quero um comportamento de pós-perda, eu quero um comportamento construtivo, eu quero um comportamento de pressão. Eu não quero necessariamente o encaixe que eu mostrei, que eu te relembrei que a gente fazia em 2001. Eu quero um comportamento treinado para que aqueles meus jogadores, quando identificarem aquele momento do jogo, estarem condicionados para reagir ou dessa forma ou daquela forma. Porque eu acho que hoje, isso é que faz a diferença. Eu tenho hoje, se me perguntar, 85% dos meus trabalhos são voltados para o desenvolvimento de comportamento. Eu acho que daí é o que condiciona, como eu te falei, acho que a importância de nós treinadores. Que a gente condiciona lá no dia do treino. No treino a gente tenta prever vários problemas. Eu digo que o futebol é cheio de problema. Então a gente não pode se apegar em pequenos movimentos ou em característica de uma jogadora. A gente tem que pensar no todo. Sim. Porque o futebol é cheio de problema. E cada ação minha vai dar uma reação do adversário. Então eu tenho que estar preparada para aquela reação. Né? Então, não sei se consegue me entender. Então, se eu optei por fazer uma marcação pressão, eu tenho que estar preparada para como o treinador do outro lado vai sair disso e aí o que eu vou fazer. Então, se eu optei por uma marcação mais baixa, eu optei por um ataque, vou usar o lado direito, beleza? Tá, e o que eu vou... Qual vai ser a minha reação? Então, são ciclos, né, dentro do jogo. Uma coisa levando a outra. E aí a gente tem que estar preparada para cada ação que acontecer no jogo, a gente ter sempre, eu acho que tomadas de decisões próximas, né? Que sejam alinhadas. A minha tomada de decisão para reagir àquele momento tem que estar sendo treinada porque a minha colega ela tem que saber que eu vou fazer aquilo. Ela não vai achar que eu vou fazer outra coisa. A bola foi para a direita, quando a bola vai para a direita, eu tenho que dar 3 passos para frente. Eu tenho que fechar a linha do passe. Legal. Então, ela vai saber que eu vou fazer isso. Então, não vai ser surpresa para ela. Porque a gente treinou isso lá. Qual é o espaço que a gente vai proteger? Qual é o espaço que a gente vai atacar? Então, e isso, isso que eu... Essa fala que tu tá trazendo também, eu acho que até ratifica um pouco do que eu falei, porque isso independe do teu sistema tático, isso independe do número de jogadores por setor. Não interessa, pode jogar no... Plataforma não tem nada a ver com comportamento. Exatamente. Eu posso ter o mesmo comportamento, o meu time joga no 4-3-3 e o teu no 4-4-2 e o comportamento ser muito próximo. Exatamente. Assim como a gente pode jogar os dois no 3-5-2 e jogar completamente diferente. Plataforma mesma. Mas as ideias de jogo completamente diferentes. E eu acho que isso é que a galera às vezes se confunde, viu, Tati? Eu percebo a maioria esmagadora da galera falando em números de setor e não conseguindo enxergar realmente o que faz a diferença para o 3-5-2 ou para o 4-4-2 ou para o 4-2-3-1 ser efetivamente um sistema que te traga uma vantagem. Porque o que te traz uma vantagem nos momentos do jogo... Primeira coisa que eu acho que a galera tem que entender. E aí, rapidamente, eu queria lembrar uma passagem de 2003. Em 2013, eu saí do Inter, fui para os Estados Unidos, ter uma experiência legal lá e trabalhei com treinadores holandeses. Lá eu tive meu primeiro choque de cultura futebolística. Por quê? Porque na época eu tinha as minhas formações aqui como treinador na antiga Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. E eu cheguei lá com uma teoria muito firme, muito fortemente sustentada dentro das minhas ideias, que o futebol tinha 2 momentos, né? Aquele momento que tu tem a bola e o momento que tu não tem a bola. Aí lá em 2013 eles deram com um livro na minha cara e me disseram que o futebol tem 4 momentos. Quando tu tem a bola, quando tu não tem a bola, quando tu recém perdeu a bola, quando tu recém recuperou a bola. Beleza, aquilo ali eu já caí para trás. Foi um choque. Caramba. Hoje eu trago esses 4 momentos, como momentos que eu chamo de momentos padrão, para o meu trabalho de comportamento. Todos os comportamentos que eu escolho, que estão alinhados com os meus princípios de jogo, eles têm que ser treinados em um desses 4 momentos. E eu ainda estratifico esses momentos. Por exemplo, vamos pegar assim, o momento que eu não tenho a bola.
mas o momento que eu recém recuperei a bola, tá? Esse momento que eu recém recuperei a bola, eu ainda estratifico ele em dois. Eu recém recuperei a bola no campo de defesa ou no campo de ataque, por exemplo. Entendeu? E aí eu procuro dar a condição de comportamento para minha equipe. Eu acho que isso é que a galera não consegue enxergar. E eu acho que é isso que hoje faz a diferença entre um treinador puxando a brasa para o nosso assado mais atualizado, mais identificado com o que se faz mesmo, do que contador de história. E é uma outra fala que eu tenho dito, Tati, até queria ouvir o que tu acha sobre isso. O futebol não pode mais ter espaço para contador de história. Porque eu acabei de contar uma história para ti, que tu participou, que faz 17 anos, e que não se aplica mais. Então, essa história que eu contei, que está ali... E tu fosse muito vencedor. Foi campeão, tu foi vencedor dessa forma. Mas isso... Nada apaga a história dos treinadores. Eu não quero dizer isso. Acho que os treinadores que tiveram nessa possibilidade são muito vencedores. E nós temos treinadores vencedores de diversas formas. Mas eu, como, assim como tu tá falando, eu defendo a nossa visão. Uma visão de compartilhar ideias. Eu troco muito com o meu grupo de atletas. A gente abre muitas discussões. Até mesmo hoje, nós estamos numa quarentena, tá? Onde ninguém está trabalhando. Só que a gente fez um cronograma para elas, né? Elas têm o cronograma físico, de parte física, que elas têm que manter. E agora nós criamos o cronograma técnico-tático, né? Um cronograma tático, onde uma vez por semana elas recebem um jogo, elas têm um Google Forms lá que elas têm que me responder as perguntas, assiste o jogo, responde a pergunta e nós fizemos uma videoconferência com todo mundo para analisar aquele jogo. Porque eu acho que elas precisam esse compartilhamento. Tati, não concordo contigo, acho que isso não aconteceu. Acho que isso aconteceu. Acho que... Porque que hoje nós não estamos no campo para discutir. Sim. Não tá? Então, eu acho que esse compartilhamento que a gente tem... poxa, claro, de repente tu lá comigo em 2003, tu dava a possibilidade de conversar contigo, mas quantos treinadores não davam? Sim. Faz isso porque eu tô mandando e tá acabado. Então, acho que depende da linha, né, de cada um. E são todos vitoriosos. São todos vitoriosos. Isso é legal. Na sua... O contexto do futebol feminino, ele te permite isso um pouco mais, né? Infelizmente, no futebol sim. masculino de alto nível hoje, se o treinador demonstra muita brecha para muita discussão e para muita colocação de opiniões, também é um problema, né? Então a gente também vive uma questão cultural que é bem difícil, assim. Não, sem dúvida. O contexto geral, ele não comunga para realmente ajudar de fato, assim, de coração aberto, sabe? É muito mais uma... Eu costumo dizer assim, Tati, não sei como é que está hoje no futebol feminino, mas o futebol masculino, tu é testado em cada treino, em cada intervenção, tu ou teu jogador está te testando, tá? Primeiro, porque teu jogador, na maioria das vezes, é mais vencedor do que tu, é mais rico, tem mais fama e mais gente babando o ovo dele. Então, ele teoricamente se encontra num status social, até dentro do próprio clube, invertido, né? Então, tu tens que diariamente demonstrar para esses jogadores que aquilo que tu fala tem fundamento. E a linha que eu acredito que nos ajuda muito é a linha de tu conseguir encontrar respostas para esses problemas que o jogo apresenta e convencer o jogador também pelo treino de que esse caminho que tu está mostrando ele é um caminho lógico. Mesmo que o jogador entenda que não é o caminho melhor a ser seguido, mas que ele é um caminho lógico, sabe? Oi, tava de novo. E agora voltou. Tati, os últimos 10 minutos nós vamos abrir uma sessão aqui nova. Eu te falei que nós vamos abrir uma sessão nova. Que o nome da sessão é de treinador para treinador, ou hoje é de treinador para treinadora, né? Então é ping-pong. Eu pergunto para ti, tu pergunta para mim e a gente vai respondendo. E se quiser ler alguma pergunta da galera para perguntar também, vamos lá, tá? Então vamos começar comigo, tá? Beleza? Vai lá, vai, vamos ver. Qual é o teu sistema tático mais utilizado e por quê?
Gosto muito da plataforma de 4-3-3 ofensivamente, porque eu acho que eu ocupo melhor os espaços do campo, né? Eu tenho um melhor entendimento, mais uma possibilidade de triangulações, de como eu faço a minha disposição delas dentro do jogo. E defensivamente tenho jogado aí num 4-4-2, né? Buscando esse jogo de zonas, né? Dessa forma aí. Beleza, vai. Vamos lá? Eu quero saber exatamente assim de treinador. Quem é um treinador referência para ti hoje no futebol atual? Que tu olha o jogo, que tu assiste, que tu acompanha, né? O que é referência para ti hoje no futebol mundial? O futebol mundial, eu assisto muito. Primeiro que eu assisto muito brasileiro, tá? Eu não sou aquele profissional que adora assistir os campeonatos europeus. Eu assisto os principais jogos. Mas, assim, toda hora eu realmente não curto muito. Eu tenho assistido muito o Jorge Jesus. Tenho tentado buscar informações do dia a dia dele, porque eu acho que ele trouxe para o Brasil ele trouxe uma verdade sobre o quanto é possível tu tornar uma equipe intensa diariamente e ser também intensa no jogo, né? Trabalhando com jogadores mais ricos do que ele, mais vencedores do que ele, enfim. Sim. Então eu realmente acredito que o que ele tem contribuído para o nosso futebol é algo que a gente ainda não consegue verdadeiramente quantificar e a gente é um tanto quanto mal agradecido para isso, sabe? Eu acho que ele tem mostrado para nós que o profissionalismo é o caminho. O jogador do Flamengo hoje que não cumpria a função que o Jorge Jesus impusera, ele está fora do time, ele sai do time. Né? Uhum. E isso é contra o paternalismo que se tem muitas vezes em clubes de futebol, enfim. Então é o cara que eu realmente tenho gostado muito de assistir, tá? Legal. Vamos lá, o que tu pensa sobre as formações da CBF Academy? Gosto, né? Eu acho muito importante, acho que é uma porta de entrada para a teoria, para o estudo, para realmente pensar futebol, mas ainda critico os valores para as mulheres. É uma tecla que eu bato muito, porque infelizmente nós ganhamos infinitamente menos como treinadoras, como professoras, né? E aí a gente não pode comparar hoje os valores, então acho que eles poderiam pensar um pouquinho mais. Mas acho extremamente importante porque é o pontapé inicial para pensar futebol. Né? Porque eu vejo que às vezes tem muitos cursos de treinadores, mas que não aprofundam como a CBF Academy consegue trazer. Mas acho que a gente ainda tem que evoluir aí, né? Realmente ir lá, estudar e colocar em prática. Porque aquilo lá não pode ser só um certificado. Ele tem que ser muito mais que isso. Vai. Certo? O que é o futebol feminino na tua vida? Cara, o futebol feminino, ele fica com certeza guardado com muito carinho e muito vinculado à minha trajetória profissional, né? O futebol feminino foi o começo de tudo, né? Foi a primeira porta que eu consegui encontrar se abrindo para mim, o primeiro campo de trabalho que me deu total oportunidade de desenvolver um monte de ideia maluca que eu achava que era necessário fazer. Esses dias eu vi um comentário teu, mas de fato eu cheguei no futebol feminino com o pensamento do futebol masculino, né? Eu nunca tive aquela a vontade efetivamente de fazer uma carreira no feminino, até porque a época era muito diferente, não existia uma possibilidade de carreira no Sim. feminino, né? Mas eu olhando para trás hoje, eu vejo como foi importante e como realmente marcou e me transformou um profissional na época melhor e me proporcionou contato com pessoas que até hoje eu nutro carinho. Tu é uma, a Rosana é outra, a Liese é outra, então, e entre outras que eu não quero esquecer de ninguém. Mas foi um momento muito marcante. O futebol feminino, para mim, ele em algum momento era uma grande chance. E hoje eu agradeço e muito a essa modalidade, né? E torço quando eu vejo
o futebol feminino evoluindo. E por que daqui a um pouco o futebol feminino não pode evoluir ainda um pouco mais? E pode ser mais um campo de trabalho, até mesmo para mim, por que não? Sim. Né? Por que não? O futebol é futebol enfim, eu acho que é muito bacana isso. Quantos por cento de um orçamento de um clube de Série A masculino é o orçamento do feminino? Desculpa, cortou a tua pergunta para mim. Considerando clubes de Série A do brasileiro masculino e feminino, qual é o percentual do orçamento do clube feminino se estivesse inserido no clube masculino? Nossa, financeiramente, tu diz? De investimento? Sim, orçamento de futebol. Olha, que hoje acho que ainda está se construindo esse elo, né? Porque nós vemos muito o futebol feminino sendo feito de uma maneira simples, eu diria. E claro que as leis, as novas imposições ajudaram muito o crescimento do futebol feminino. Mas, cara, é que é tão astronômico as cifras, né, do masculino que eu não sei se hoje eles tiram 5%, vamos botar 1%. Quanto custa, né? Às vezes, o ano inteiro do futebol feminino, Ciro, é o salário de um jogador. Onde tu paga todas as jogadoras. Entendi. Onde tu consegue... Então, claro, nós temos grandes investimentos aí, né? O Corinthians é um grande investimento. Acho que o Inter já cresceu muito em investimento. Nós vimos o Palmeiras fazendo um investimento considerável em 2020. São Paulo, que entraram na divisão especial aí na Série 1 com muita força. A Ferroviária, dentro da nossa limitação, a gente aumentou, e digo em relação o meu masculino com o meu feminino. Então é considerável o investimento, mas é muito pouco ainda, né? É ainda uma situação bem difícil, bem complicada. Vamos lá, estamos terminando. Vamos lá. Hoje tu é assistente técnico, né? Como tu te vê? Porque eu te conheci como treinador, e quais são os desafios de ser assistente? Porque eu também já fui assistente e tenho a minha percepção. E quais são os desafios assim de ser assistente de um grande treinador como o Adilson Batista? Ser assistente técnico é um desafio muito grande, né? Primeiro que o início da minha carreira ele foi voltado para a função de treinador. E, inevitavelmente, isso vai voltar a acontecer. Tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Tá me ouvindo? Tá. O início da minha carreira foi como treinador, e isso inevitavelmente vai voltar a acontecer um dia. Isso está muito claro para mim, né? Eu acredito que eu tenho esse perfil muito mais de treinador do que de assistente técnico. Tanto é que eu tive muitas experiências como treinador e algumas delas muito vitoriosas. A que eu tive contigo foi muito vitoriosa. E depois do que a gente entende enquanto sucesso profissional, eu tive no Rio Grande uma bela campanha, em Bahrein uma outra bela campanha. Em um determinado momento da minha carreira eu entendi que era estrategicamente melhor para mim passar a exercer uma função de assistente técnico, conseguindo auxiliar um treinador de renome que pudesse me inserir num mercado superior, né, e que eu pudesse ser útil para ajudar na evolução do trabalho. E hoje eu percebo que tudo isso que eu pensei e que eu planejei para mim, eu tive sucesso nisso, porque hoje eu sou auxiliar de um cara que eu respeito muito, que é o Adilson, que foi ex-jogador vitorioso e sempre dentro do possível, dentro do perfil de um ex-jogador, ele sempre busca o aperfeiçoamento dele enquanto treinador, e ele me dá muito espaço. Hoje, Tati, todo planejamento, não vou dizer todo porque se eu falar todo é uma arrogância tremenda. Uma boa parte do planejamento de atividades é feita por mim, né? Legal. Uma boa parte mesmo da execução de treinamentos diários também são comandados por mim, né? Hoje o trabalho do Adilson junto comigo, ele está muito mais voltado para os dias pré-jogo, em que ele ainda gosta muito de fazer aqueles trabalhos de encaixe tático, de bola parada. Todos os trabalhos anteriores a isso, de comportamento. Nossa, nós fizemos uma pré-temporada no Cruzeiro que
que nós conseguimos desenvolver, o que eu consegui desenvolver de treinamento atualizado, de comportamento, foi muito legal. Então eu me sinto muito satisfeito por isso, porque eu encontro nele um cara que acredita, e isso foi construído por mim, não caiu do céu, ele confia naquilo que eu digo, né? E eu tenho espaço. Além disso, toda a preleção é feita por mim, né? Eu sento com os analistas de desempenho, estudo o adversário, onde é que vamos entrar, onde é que não vamos, faço os desenhos, Sim. coisa e tal. Até um dia eu quero fazer uma live sobre preleção. E eu tenho uma atuação muito forte junto a ele no primeiro tempo e no intervalo. Né? Muito forte. Ah, que legal. Muito forte. Bom, vamos lá. Qual é o treino que tu mais... que está mais presente na tua rotina? Eu trabalho muito com jogos reduzidos, né? Com jogos... gosto muito, e tenho falado muito nas minhas lives aqui, gosto de agregar o treino analítico na semana de trabalho, porque eu vejo que o futebol feminino, porque as meninas, eu acho que elas gostam de se aperfeiçoar, então é uma coisa que é muito presente no meu dia a dia. Então eu uso o jogo reduzido para melhorar tecnicamente e também uso o jogo reduzido no contexto tático, né? No contexto, mas por vezes gosto de usar o jogo reduzido, os rondos. Assim, até nós discutimos sobre isso, né? Mas por que tu usa o jogo reduzido? Por que tu usa o rondo? É para melhorar a parte técnica ou é somente na parte tática? Então, eu busco alinhar dentro da minha semana esse tipo de situação também para melhorar as minhas atletas tecnicamente. Porque eu acho que elas receberam um pouco estímulo às vezes lá atrás, então eu gosto de fazer isso através do jogo, de pequenos jogos. Bacana. A última para cada um, vamos lá? O Ciro é um treinador ofensivo ou mais defensivo? Qual é a característica da equipe do Ciro? A minha característica, eu era muito mais defensivo do que eu sou hoje. É gaúcho que fecha a casinha. Eu era extremamente mais defensivo do que eu sou hoje, tá? Eu era muitíssimo mais defensivo. Eu acabei de mostrar um desenho com 3 sobras, né? Mas era difícil fazer gol na gente, né? Hoje eu tento ser um treinador mais equilibrado, assim. Inclusive, eu tento equilibrar no controle de treinamentos, realmente, o número de momentos do jogo ofensivo e o número de momentos do jogo defensivo que eu vou trazer para o trabalho, tá? Mas eu ainda tenho uma tendência para trabalhar mais padrão defensivo. Por quê? Porque eu acredito que o padrão ofensivo ele ainda é muito dependente do jogo intuitivo do jogador. Eu ainda acho isso, sabe? Eu acho que tu consegue criar um padrão até a zona de definição, que é como eu chamo o último terço, mas a partir de um determinado momento do campo, tu precisa da intuição do jogador, cara. Tu não vai conseguir mecanizar tudo. Já a organização defensiva, eu acredito que 90% dela tu consegue mecanizar. Então eu acabo tendo um pouco mais de tempo dedicado para a parte defensiva. Certo, entendido. Vamos lá. Última pergunta. Qual vai ser o futuro da treinadora? Eu acho que primeiro superar toda essa grande surpresa, né? Que estamos colocados. Mas um futuro eu vejo de muito trabalho, um futuro brigando muito pelas mulheres dentro do futebol, né? Como tu comentasse lá atrás, né? Quando a gente começou a conversar, às vezes a gente não tem ideia da dimensão que uma situação ou um título te coloca, né? E isso eu vejo a cada dia, de como foi importante o meu título brasileiro, como foi importante uma mulher ser campeã brasileira, e quero tornar isso uma força, né, para as mulheres dentro do futebol. E quero continuar crescendo, quero continuar evoluindo, né, me manter, solidificar minha carreira, solidificar as minhas ideias, de ser respeitada dentro da modalidade pela minha qualidade, né, por aquilo que eu trabalho. Mas continuar lutando muito pela